Bom dia, boa tarde, boa noite, escolhidos e Sejam escolhidas. todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani E eu me Lessa. chamo Alexandre Para você Martins. que acabou de chegar, seja bem-vindo a mais um episódio do Bem-vindo. canal Martins e Lessa, no programa Café com Propósito. Estamos hoje no episódio 264, Eita gente. glória! E hoje nós, com muita alegria, estamos iniciando uma nova jornada no Propósito em Deus aqui, com a leitura do Evangelho de Mateus. Mas antes da gente ir para o episódio de Mateus, a gente finalizou ontem a leitura do Evangelho de João. E nesse incrível e maravilhoso, né, dia, foram 21 dias, né, o que a gente ficou Uhum. meditando no Evangelho de João, cada verso foi uma exploração profunda, de muito significado para a gente, onde cada história traz para a gente sentido para o nosso propósito. E óbvio, né, isso vai ajudar com que a gente se aproxime ainda mais daquilo que Deus ele tem gerado ao longo dessa jornada na nossa vida. Glória a E assim a gente Deus. pode descobrir maneiras de ver a relação de Deus e como que essa relação ela pode iluminar, trazer luz, né, clareza para a nossa jornada do propósito. Agora nós estamos prestes a embarcar em uma nova jornada, uma jornada onde nós vamos buscar ainda mais entendimento, ainda mais percepção. A gente vai adentrar hoje no Evangelho de Mateus, um livro que é repleto de histórias, parábolas e ensinamentos que vão nos guiar na busca contínua para a gente aprender cada vez mais sobre o nosso propósito. Lembrando que Mateus, o cobrador de impostos que foi transformado em um apóstolo, ele vai nos trazer uma visão única de Jesus, da sua mensagem. Nós veremos Jesus, o Messias, o cumpridor das profecias, o elo entre a antiga promessa e a nova aliança. Mateus ele nos convida a olhar para Jesus através de uma lente diferente e enxergar a realização das promessas antigas e descobrir que isso significa para nós o nosso caminho de fé. A nossa promessa hoje é: transforme sua vida descobrindo o seu propósito à luz da Bíblia. E nunca foi tão relevante esse tema para essa nova jornada que nós vamos iniciar hoje no Evangelho de Mateus. Então, se você está pronto para ser Glória a Deus. transformado, para crescer, para aprender e para descobrir, vem com a gente que você possa verdadeiramente se alimentar nessa jornada que nós vamos iniciar hoje através do Evangelho de Mateus. Amém? Glória a Amém, Deus. glória a Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho e também deixa o teu like, pois o teu like ajuda muito o nosso canal e ajuda também ao YouTube entregar para mais pessoas o nosso vídeo. Então, você dando like, você também está fazendo a obra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos iniciar a leitura de hoje. Coloquei aqui a Bíblia na tela. Vamos iniciar Mateus, livro de Mateus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema do episódio de hoje é a origem da salvação, desvendando propósitos na linhagem de Jesus. Amém. Eita, Glória a forte! Deus. Vamos lá. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacó. E Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zerá. E a mãe dele foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz. E a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão, que foi pai de Abiás, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde.
que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até os israelitas, até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome do menino e pôs o nome no menino, o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, gente, palavra abençoada. Hoje, quando a gente vai iniciar essa meditação no Evangelho de Mateus, a gente começa vendo ali toda a genealogia de Jesus, ao mesmo tempo que quando a gente começa a meditar, ouvir, né, toda essa genealogia, a gente pergunta por que a gente precisa saber de tudo isso? E eu quero te perguntar se você já se perguntou por que as primeiras páginas de Mateus listam uma longa genealogia. Gente, todos os nomes e gerações, elas são importantes. E é isso que a gente vai desvendar no episódio de hoje, nessa palavra tão maravilhosa, onde a gente vai ver aqui a origem da salvação, desvendando o propósito na linhagem de Jesus. Esse capítulo, ele não é apenas uma lista de nomes. Na verdade, cada nome carrega uma história, uma luta, uma vitória. Cada nome é um testemunho da graça e da misericórdia de Deus. De Deus que vai passando através de gerações, o que vai culminar ali a vinda de Jesus, o nosso Salvador. O nascimento de Jesus é algo que hoje e até a volta dele nós celebramos todos os dias. Né? Então que você se prepare para meditar e para mergulhar ricamente na história do povo de Deus, que você possa ver os detalhes, né? Cada detalhe há um propósito divino. E como isso pode se aplicar na sua vida? Como que essa linhagem de Jesus pode nos ajudar a descobrir e a viver o nosso propósito em Deus? Essas são as perguntas que hoje a gente vai responder. Então pega a sua Bíblia e que venha junto com a gente meditar. Hoje, quando a gente fala, né, do contexto histórico do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é semelhante ao Evangelho de João, ele foi escrito, né, lá no contexto, na expansão do cristianismo, nos primeiros séculos depois de Cristo. Mais especificamente, estima-se, quando a gente vai estudar o contexto desse livro, que ele foi escrito entre 80 e 90 depois de Cristo. Mateus é um dos evangelhos sinóticos que é marcado por uma clara intenção de provar que Jesus é o Messias esperado pelo povo judeu. Sendo assim, existe ali um forte apelo ao Antigo Testamento, ou seja, a gente vai ver diversas passagens bíblicas aqui no Evangelho de Mateus que sempre vai trazer alusão a um contexto bíblico, a um versículo bíblico do Antigo Testamento, porque a intenção desse livro é provar que sim, Jesus
era o Messias que o povo judeu estava aguardando. Glória a Então, Deus. o capítulo 1, ele é praticamente, e não só praticamente, sabe, é particularmente mesmo importante, porque ele começa nessa genealogia de Jesus ligando a Abraão e a Davi, porque isso não é apenas importante do ponto de vista histórico, mas também teológico, pois segundo as escrituras judaicas, o Messias ele viria da linhagem de Davi. Portanto, quando a gente lista e faz essa leitura da genealogia de Jesus no primeiro capítulo, Mateus aqui, ele está fornecendo provas de reivindicação de que Jesus era de fato o Messias prometido. Glória a Então, Deus. além disso, o Evangelho de Mateus ele foi provavelmente escrito no período de intensa disputa, né, entre os grupos judeus e os seguidores de Jesus. Assim, o contexto histórico e teológico do Evangelho de Mateus é crucial para a gente entender a relevância e o propósito que há nele. Eu quero começar com as chaves que a gente vai trazer hoje dentro da origem da salvação, onde a gente vai desvendar propósitos na linhagem de Jesus, é o tema do nosso episódio hoje, começando exatamente pela chave da linhagem do propósito. Aqui em Mateus, do versículo 1 até o 16, se você for ler nesses trechos, a genealogia de Jesus, ela é apresentada mostrando ali uma ligação entre Abraão e Davi. Gente, isso nos mostra que Deus, ele tem um plano soberano que se estende por gerações. É interessante que no versículo 16 ele diz que se passou. A gente estava até contando ontem, foi 42 gerações, né, amor? Isso. Porque foi 14, depois mais 14, depois mais 14 gerações. Isso pegando lá de Abraão até Jesus nascer. Então não importa o quão longo se estenda o processo para você desfrutar do propósito de Deus na sua vida. Eu preciso te dizer que o propósito de Deus, ele permanece firme e inabalável. Passou-se muitas gerações até chegar à vinda do Messias. Glória a Deus. Mas foi provado que ele realmente veio da linhagem de Davi, porque existia uma promessa sobre isso. E que eu e você hoje nós possamos refletir sobre a nossa vida como um plano, sabe, maior de Deus. Existe uma parte nessa jornada, pode ser que hoje você esteja vivenciando o processo. E talvez esse processo esteja doendo tanto em você, mas essa parte, ela faz parte. Sim, eu fui até ambígua, né, na frase, mas é propósito de Deus o processo que você está enfrentando agora. Então eu te pergunto como que você pode cooperar com o propósito de Deus, mesmo quando você não consegue ver todo o quadro. Aqui a gente está tendo o privilégio de fazer uma leitura de algo que foi contextualizado ao longo do primeiro século depois de Jesus. Imagina o trabalho que os discípulos tiveram de trazer todos esses estudos, esses manuscritos e ali provar que realmente Jesus era o Cristo, era o Messias. E hoje a gente tem o privilégio de ler tudo que foi feito e foi produzido ao longo de milhares e milhares de anos atrás. E para a gente é um privilégio desfrutar dessa leitura que tanto acrescenta no nosso propósito em Deus. Então, a segunda chave é a encarnação do propósito. Sim, aqui do versículo 18 até o versículo 25, a concepção milagrosa de Jesus, e eu faço questão de fazer essa leitura, ele diz: Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. O 17 diz, assim houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, 14 desde Davi, até que os israelitas foram levados para a Babilônia, daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. Bota lá no 25 agora, amor. Glória a Deus. Do 24, anterior, 23... Pronto. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando José acordou, fez o que... Eu acho que tu confundiu aí os versículos, né? 23. Pronto, 24. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. 25. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome do menino de Jesus. E aqui, quando a gente olha para essa palavra, essa concepção milagrosa de Jesus por meio do Espírito Santo, ela nos mostra que o propósito de Deus, muitas vezes,
vai além do que a gente pode compreender naturalmente, né? Coloca, por favor, amor, o versículo 18. Aleluia. Exato. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes de casar, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Eu fico pensando, gente, é você realmente crer, né? Porque naturalmente, como que José ficou? Maria chega para José e diz que está grávida. Aí ele fica perturbado. Como assim? Você não era virgem e você está grávida? E aí ela diz que, e muito feliz ela dando aquela notícia, por quê? Porque Maria tinha pureza no seu coração. Ela sabia do encontro que ela tinha tido com o anjo do Senhor. Mas naquele momento, por outro lado, José era um homem, né? E que tinha, graças a Deus, uma vida alinhada com os propósitos do Senhor. Mas é óbvio, gente, que naturalmente a pessoa, ela fica duvidosa. E Deus é tão perfeito que Deus faz com que José, ele também tenha um encontro com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor se revela para ele, dizendo para ele não se preocupar, porque Maria estava assim grávida, mas aquela conceição, ela havia ali algo divino, o Espírito Santo que concebeu a madre dela, aquela criança. E eu pergunto para você, eu não sei você, mas eu também me faço essa pergunta. Imagina a dádiva, porque foi um presente de Deus para a vida daquele casal, mas também a responsabilidade que era que aquele casal tinha de cuidar do filho do nosso Deus. Então, quando eu olho para essa concepção milagrosa de Jesus por meio do Espírito Santo, isso me faz entender que, muitas das vezes, o propósito que Deus tem na nossa vida, em muitas circunstâncias, você vai olhar naturalmente, você vai dizer assim, é impossível. Não, mas não tem como. Eu já tentei tudo. Não, eu não tenho nenhuma condição de fazer isso dar certo. Mas o Senhor disse que Ele vai tornar possível. E é nessa hora que a gente precisa ter a mesma fé de José e de Maria. Sabe? A gente não precisa ser alcançado pelo anjo do Senhor. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós temos diversos sinais proféticos, milagres, testemunhos do poder de Deus, principalmente no Novo Testamento através do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo diz para mim, para você que há promessas de Deus para nossa vida, nós precisamos crer nessas promessas, mesmo quando naturalmente a gente olha e a gente vê impossibilidade. A gente não pode esquecer que depois a gente vai ler esse livro, tá dentro agora, né, da nossa jornada dos evangelhos, lá em Lucas capítulo 1, no versículo 37, diz assim Jesus, porque para Deus nada é impossível em suas promessas. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Assim como o Senhor prometeu que Maria, ela iria conceber o Messias, o nascimento do Messias vinha através do ventre de Maria. Então, José, ele teve que confiar na palavra de Deus, mesmo que contradissesse ali a lógica humana. Então, eu te convido hoje a buscar dentro da tua jornada que você está vivendo com o Senhor, compreender e aceitar o propósito que Deus tem na sua vida, mesmo que pareça contraintuitivo ou até difícil mesmo. Sabe? Busca orientação na oração e na palavra de Deus, porque mesmo estando difícil, mesmo estando pesado, mesmo você olhando e não vendo possibilidades, pela natureza, pela lógica humana. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então, através da oração, através da leitura diária da palavra do Senhor, você vai se fortalecendo. Você vai tendo ali o consolo, o conforto, o alívio, a resposta, a ministração do Espírito Santo de Deus dizendo que Ele está com você, que Ele está cuidando de você. E isso te dá combustível para você permanecer firme no seu propósito. E a terceira chave de hoje, quando a gente fala aqui da origem da salvação, afinal nós estamos desvendando propósitos na linhagem de Jesus. É o chamado para a aceitação do propósito. Em Mateus capítulo 1, no versículo 24, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Jesus, Ele é um Deus tão perfeito. O nosso Senhor, Ele é um Deus tão maravilhoso que mesmo quando
o Senhor sabe que opera dúvidas no nosso coração, Ele tem as suas muitas maneiras de trazer clareza para a gente na jornada. José, ele estava confuso sobre tudo que ele havia escutado de Maria. Ele dorme, ele recebe aquela visita do anjo do Senhor e ele acorda entendendo e recebendo tudo que foi ministrado através do anjo do Senhor, e ele acorda decidido a casar-se com Maria. José, ele aceita a palavra do anjo e ele recebe Maria como sua esposa. E ali, gente, ele mostra para mim e para você que ele aceitou o plano de Deus para a sua vida, mesmo sendo contraditório naturalmente o que havia acontecido. E essa atitude de fé e de obediência é essencial para nós cumprirmos o nosso propósito em Deus. Então, o que nós aprendemos nessa palavra? Mesmo diante dos cenários de impossibilidades, se Deus ele fez uma promessa, nós precisamos em fé. E a fé é eu crer mesmo quando os meus olhos não veem, mas eu tenho convicção e certeza de que vai acontecer. Amém? Então eu preciso crer em fé e em obediência a Deus, ficando firme aonde Ele me colocou, aquilo que Ele me prometeu, porque eu sei que Ele vai cumprir o propósito. Amém? Então Amém. Considere como que você pode demonstrar fé e obediência em sua vida hoje. Existem áreas onde você precisa aceitar o plano de Deus, mesmo que seja desafiador ou desconhecido? Reflita sobre isso. Tá? E hoje eu quero trazer uma analogia sobre esse estudo que nós fizemos aqui em Mateus, no capítulo 1. E eu quero que você hoje considere a construção de um grande quebra-cabeça. Normalmente você começa a organizar as peças e procurando ali aquelas que vão se conectar. Mas o quebra-cabeça está todo ali, tudo misturado. Então você vai ter que organizar. E à medida que as peças elas se encaixam, lentamente começa a surgir uma imagem maior. No entanto, muitas vezes durante o processo, pode ser difícil entender como que uma peça específica ela se encaixa no quadrado geral, né? Naquele quadro lá que você está fazendo. Especialmente quando você está segurando uma peça com um padrão ou cor incomum. Porque a semelhança, né? Então você fica ali na dúvida. A genealogia de Jesus em Mateus 1 é semelhante a esse quebra-cabeça. Cada nome representa uma peça e cada peça tem um papel na criação da imagem maior. O propósito soberano de Deus. Algumas das peças são as pessoas na genealogia. Elas podem parecer estranhas ou desconectas, como por exemplo Tamar ou Raabe. No entanto, Deus, o mestre do quebra-cabeça, ele sabe exatamente onde cada peça se encaixa. Assim como nessa construção desse quebra-cabeça, nós podemos entender não somente a questão do onde que eu vou encaixar essa peça, como que eu vou colocar aqui essa outra. Gente, nessa construção, a gente pode até não entender como que vai se encaixar, mas se Deus ele tem um plano na nossa vida, no tempo determinado vai acontecer. Nós podemos sentir que somos uma peça. Muitas das vezes a gente vai sentir como uma peça estranha, mas a gente deve ter fé de que Deus ele sabe como nos encaixar no seu plano, no seu propósito maior. Portanto, o nosso papel é permanecer firmes e obedientes a Ele, assim como José ele fez, confiando que Ele está no controle e nos encaixará perfeitamente no seu propósito. E isso vai acontecer no momento certo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu olho para esse quebra-cabeça, às vezes na nossa vida a gente tá assim, a gente não sabe como é que as coisas vão se encaixar, como é que as coisas vão ficar exatamente como na nossa cabeça elas deveriam estar. E muitas das vezes Deus vai nos surpreender, porque o que a gente acha que devia ocupar um espaço, um lugar, Deus muda completamente e Ele direciona para outro lugar. E de repente você olha e realmente o alinhamento do Senhor foi perfeito. Deus sempre faz melhor do que a gente espera, do que a gente pensa, do que a gente pode imaginar. E o nosso pra casa de hoje é exatamente dentro dessa jornada que nós estamos meditando acerca da linhagem de Jesus, a origem da salvação. Porque existe um propósito na linhagem de Jesus para a nossa vida. Então começa hoje fazendo uma lista dos nomes que você foi encontrando aí ao ler a genealogia de Jesus em Mateus 1.
Ao lado de cada nome, você pode anotar detalhes, né? Ou história significativa que você saiba sobre essa pessoa da Bíblia. Eu gosto de lembrar sempre, por exemplo, de Raabe, uma meretriz, mas que fez parte, e nem da linhagem de Jesus, no sentido de que ela não era judia, gente, mas mesmo assim ela fez parte. E é interessante lembrar que ela era uma mulher, uma meretriz. Mas quando Deus ele tem um propósito, eu sempre gosto de lembrar disso. Deus ele pega todos nós, se a gente um dia se permitir ouvir a voz do Senhor. Eu, antes de conhecer Jesus, eu era cheia de pecado, estava perdida no mundo, só o Senhor na minha vida. Mas um dia ele me chamou e me escolheu. O Alexandre da mesma forma. Então, muitas pessoas olharam para a gente e não deram nada para a gente, mas o Senhor conheceu o nosso coração e ele tinha um plano na nossa vida. E eu gosto de lembrar de Raabe porque, mesmo ela não sendo judia, mesmo ela sendo uma estrangeira e ela sendo uma meretriz, ela teve o privilégio de estar não só na genealogia de Jesus, mas ela também tem muitos destaques na Bíblia, né, na palavra do Senhor. E não só isso, mas ser uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, que antes tinha uma vida errada, mas Deus permitiu que ela casasse, que ela encontrasse a salvação dela, que ela deixasse um legado, um marco, uma história e ser lembrada de uma forma diferente. Isso o Senhor faz com todos nós. Se assim a gente crer, se assim a gente permitir, né? Jesus, ele nunca vai entrar na nossa vida assim, peraí, ainda vou abrir aqui a porta e vou entrar de uma vez. Não. Isso é o diabo que faz. Ele entra na casa da gente, ele faz o rebuliço, ele deixa tudo em desordem, ele traz o caos. Mas Jesus não. Ele bate na porta do nosso coração. Se a gente deixar ele entrar, ele entra, ele faz morada, ele faz tudo novo, ele traz novidade de vida. Então ele pode mudar a história de qualquer pessoa, ele pode mudar o seu nome, ele pode lhe dar novidade de vida. Pode muitos ter dito que você não é nada, que você não ia chegar a lugar nenhum, mas Deus pode fazer novo todas as coisas na sua vida, inclusive trazendo coisas novas, mudando mesmo o cenário que você está inserido hoje. Então, para cada nome que você listar aí, considera como que essa pessoa ela pode ter esse sentido naquele momento que ela estava ali vivendo a jornada dela a respeito do propósito que Deus havia determinado. Muitos aqui nem sabiam que os seus nomes estariam escritos na linhagem de Jesus. Muitos aqui provavelmente não sabiam que iam ser um marco para a história da humanidade. Então, eles tinham ideia, talvez, né? Talvez alguns tivessem, mas que isso ia ser para um plano amplo do Senhor, talvez não. Né? Então que a gente possa refletir sobre a nossa vida e como que hoje nós estamos, o momento em que nós estamos, quais são as áreas da nossa vida que eu e você, nós podemos olhar e sentir que talvez não estejam se encaixando, mas quando eu olho para Jesus e sei que ele faz coisas novas, ele tem o poder de colocar as coisas no lugar. Então essas áreas, eu e você, nós precisamos acreditar que Deus ele está trabalhando na nossa vida e que ele vai cumprir o propósito dele. E termine esse momento de reflexão e onde você permite que o Espírito Santo ministre ao seu coração, termine orando, entregando essas áreas da sua vida que você tem pedido ao Senhor para ele trabalhar, para que ele cumpra o propósito dele. Peça para o Senhor aumentar a sua fé, para Deus te dar mais confiança, para Deus deixar ainda mais claro a sua jornada, se é que você hoje não está tendo essa clareza. Porque mesmo quando você não consegue ver ou imaginar, Deus ele está trabalhando, Deus ele está operando. Então comprometa-se a revisitar essa lista e reflita sobre cada coisa que você deixou destacado nesse seu caderno diário espiritual, não sei, e que você possa buscar ainda mais, sabe, do Senhor. As pequenas coisas, Deus ele se manifesta. Lembre-se que, mesmo que você não veja, Deus ele está no controle, ele está trabalhando para o bem daqueles que amam a ele, são chamados segundo o seu propósito. Em Romanos, no capítulo 8, 28, a palavra de Deus fala sobre esse versículo. E é isso, essa é a palavra que o Senhor tem para o nosso coração, que você possa considerar essa história, porque essa história também é a sua história.
Se não fosse por Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, nós não estaríamos aqui. Amém. E nós vamos iniciar uma leitura fantástica. Hoje nós lemos um capítulo, mas ainda tem 28. Aliás, 27, né? Começamos um hoje, para a gente meditar no Evangelho de Mateus. E eu quero hoje fazer um convite especial. Convide mais 5 amigas, amigos, irmãos que têm caminhado com você para fazer parte dessa jornada. A gente costuma ter momentos de qualidade com pessoas próximas e talvez essas 5 pessoas sejam pessoas que estão precisando aprender sobre o seu propósito de vida à luz da palavra e elas vão crescer muito através da ministração do Evangelho de Mateus. Então eu quero convidar você hoje a ser também esse agente de transformação na vida dessas 5 pessoas. Esse é o seu compromisso para essa jornada que nós estamos iniciando hoje no Evangelho de Mateus. Agora nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa palavra, amém? Amor, pode orar. Amém, glória a Deus, vamos orar. Pai querido, amado Jesus, Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor. Obrigada, Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos iniciando mais um livro da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, Obrigado, Jesus, por todos esses episódios que estamos aqui, Senhor, falando da Tua palavra. Que esse livro possa ser mais uma jornada de muito conhecimento, né? Em nome de Jesus. Seja muito aprendizado, Pai, para nós, para todos que nos acompanham, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada vida que vai ter contato com essa palavra, Senhor. Que eles possam sentir um desejo de saber mais de Ti, Senhor. Que eles possam também ter o desejo de falar de Ti para outras pessoas. Que eles possam propagar, Pai, a Tua palavra, Senhor, por onde eles estiverem, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade deste canal, desse meio de comunicação que podemos alcançar pessoas em qualquer lugar do mundo, Pai. Obrigada, Obrigado, Deus. Pai, por estarmos aqui todos os dias fazendo, Pai, essa obra, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Visita todos aqueles que já passaram por aqui, aqueles que nos acompanham diariamente, até os que irão chegar, Senhor. Eu já te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um. Faz o teu milagre na vida de todos, Senhor. Somos gratos, Senhor, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus. Faz o teu milagre na vida de cada um. Que o Senhor possa, Pai, abençoá-los, que eles possam testemunhar as vitórias, as bênçãos e os milagres, Senhor. E como eu já te pedi, Pai, que eles possam ser canais de bênção para a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Assim, Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, Perdoa-nos, Senhor. Que nós possamos estar aqui amanhã, Pai, no em capítulo 2 do livro de Mateus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Assim, Pai, eu te oro e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você declara o seu amém onde você está, para a glória de Deus. Hoje eu quero convidar você também a deixar aqui qual foi a parte do Evangelho, dessa leitura de hoje, qual foi o tópico que mais tocou ao teu coração, o que o Espírito Santo ministrou aí, tá? Deixa esse comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, é o momento agora. Se não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa o sininho, marca todas as notificações, para você sempre ser avisado pela plataforma quando sair um vídeo novo, e deixa o like. O like, ele é extremamente importante pra gente. Pra você, o like é só um botão. Mas pra gente, quando você clica nele, a plataforma entende que o conteúdo é bom e ela indica para mais pessoas. Então que você possa também ser esse agente que ministra na vida de outras pessoas acerca da jornada do propósito. E lembre-se, certo? Deus, ele sempre está pronto para ouvir a nossa oração e para guiar a gente no nosso propósito. Que você tenha um dia abençoado na sua caminhada com o Senhor. E até o próximo vídeo. Tá ficando listado aqui agora a jornada completa que a gente finalizou do Evangelho de João. Se você clicar, seja a maratona, porque aí você vai entender todo o contexto que a gente iniciou. E também a gente vai deixar listado aqui o livro de Provérbios, que é a nossa nova jornada, esse mês, né? Esse período todo, os 28 dias que a gente vai meditar no Evangelho de Mateus, a gente também convida você a maratonar a série de Provérbios. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar coisas novas no teu coração. Então tá listado aqui, quando você clica, você vai direto para a playlist. Que Deus te abençoe e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.